Vamos falar hoje sobre como a gente faz o nosso setup para a CGNAT. Semana passada a gente teve a primeira turma da imersão OpenX. Uma das aulas que o pessoal mais curtiu foi exatamente a aula sobre CGNAT. E a gente postou uma foto e vocês marcaram lá que vocês queriam que a gente explicasse como que a gente faz esse setup de CGNAT aqui na OpenX. Falando sobre o CGNAT, o porquê que ele surgiu e quais são as principais características, os principais desafios que ele veio a solucionar. Então, lá nos anos 90, percebeu-se que existiria uma escassez dos endereços IPv4. Então, além de ser criado um novo protocolo, que é o IPv6, foi necessário começar o compartilhamento do uso dos endereços IPv4. Então, por exemplo, dentro das nossas casas, o roteador que a gente usa nas nossas casas já faz o NAT, que é o NAT residencial, o NAT tradicional, dentro das nossas empresas. O que é o CGNAT? É esse NAT feito numa escala muito maior. É um NAT que vai acontecer dentro da rede das operadoras, dentro da rede dos provedores. Então, quando a gente falava assim, antigamente, há 10 anos atrás, por exemplo, o usuário final ele recebia um IP público lá no roteador da casa dele e esse IP público era compartilhado pelos vários computadores, tablets, celulares que ele tinha dentro da casa dele. Hoje em dia, como tem poucos endereços IPs públicos disponíveis, então foi necessário que os provedores começassem a compartilhar um único endereço público com vários dos seus assinantes. E é exatamente isso que é CGNAT, que é de Carrier Grade NAT. NAT padrão operadora. O CGNAT vai atuar durante essa fase da transição até o IPv6, que é o protocolo mais moderno para ser utilizado na internet atualmente. Então, enquanto todas as aplicações, todos os sites, todos os dispositivos não suportam IPv6, então é necessário que a gente consiga aproveitar o máximo do IPv4 que a gente tem disponível na nossa rede. Inclusive, são recursos que acabaram. Se você tirar um ASN atualmente, você nem vai receber endereço IPv4. Você vai receber um endereço IPv6 e para você obter um endereço IPv4, você vai ficar numa fila. Se não me engano, o prazo de espera na fila hoje, enquanto a gente grava esse vídeo em 2024, é de 8 anos. Então imagina, você vai esperar 8 anos para o seu provedor começar a funcionar? Então, muitas vezes você vai precisar de um bloco IPv4 e compartilhar aqueles endereços que você recebeu. Você vai pegar com alguma operadora, enfim, você pegar esses endereços e compartilhar com os assinantes. Então você vai precisar de muitos assinantes compartilhando o mesmo endereço. Porém, o CGNAT vai trazer alguns desafios. Primeiro, porque vai acontecer uma dupla tradução. A gente já falou da primeira tradução que acontece, é a tradução dentro da casa do próprio assinante. Então hoje o assinante ele recebe um IP privado, né, um IP desse bloco de CGNAT. Então, para ele conseguir sair para a internet, vai acontecer uma tradução dentro da casa do assinante, que é os dispositivos internos ali dentro da residência, vai passar pelo roteador dele, vai receber o IP de CGNAT. E esse IP de CGNAT vai ter que passar na estrutura da operadora para virar um endereço público. Então vai acontecer uma dupla tradução. Com essa questão da dupla tradução, uma série de serviços não vão ser possíveis, como por exemplo jogos online, muitas vezes não vai ser possível, por exemplo, jogar uma partida do FIFA entre duas pessoas que estão através do CGNAT, porque não é possível ter uma comunicação direta entre aqueles dois jogadores. Então, algumas aplicações ficam completamente inviáveis. Outro problema que a gente tem com o CGNAT é que, exatamente por ter que passar por mais um dispositivo, que é o equipamento que vai fazer essa tradução, você está aumentando a latência, você está aumentando a complexidade da rede e adicionando mais recursos que vai acabar afetando negativamente a navegação do usuário. Outro grande problema é o rastreamento, porque como agora não é um endereço que está na casa do assinante, eu vou ter que saber quem era o assinante que estava com aquele endereço público naquele momento. Então imagina o seguinte caso, alguém vai lá, entra no Instagram e faz uma ameaça para uma pessoa, a pessoa vai lá, abre uma ocorrência na polícia. Então vai ser investigado aquele crime, o que vai acontecer? O Facebook vai falar, olha, foi esse endereço público e essa porta que fez aquela ameaça. Então vai chegar para o provedor essa informação antigamente, quando o endereço público atribuído ao assinante final, então era possível com essa informação eu saber quem era a pessoa que fez aquela ameaça e fazer atender ao que a justiça está nos pedindo. Agora, como aquele endereço é compartilhado com várias pessoas, o que é necessário? Eu preciso saber quem era aquele endereço público com aquela porta, quem era o usuário que estava usando. Então, aumentou a complexidade, porque agora eu tenho que armazenar essas traduções para eu conseguir identificar, no caso de um crime, no caso de alguma questão judicial, eu ser capaz de apontar qual dos meus usuários que fez aquilo. Se essa informação, por exemplo, eu posso falar, olha, justiça, eu não sei quem foi um desses 32 usuários. Então, você acaba muitas vezes obstruindo, e pode ser uma coisa séria, uma questão de um ataque numa escola, um caso de pedofilia, alguma coisa. Então os provedores eles têm que ter ciência que é muito importante você ser capaz de identificar
quem são esses usuários e reportar para a justiça o quanto antes, porque muitas vezes você vai impedir um crime, alguma coisa muito urgente que pode estar acontecendo aí na sua cidade. Outro problema relacionado à questão do CGNAT é porque como a gente vai pegar um único endereço público e compartilhar com vários usuários, significa que em cada endereço público eu tenho, por exemplo, 65 mil portas TCP e 65 mil portas UDP. Se eu vou pegar aquele endereço público e compartilhar com várias pessoas, isso significa que não vou ter todas aquelas portas disponíveis. Então, por exemplo, um usuário não vai conseguir fazer tantas conexões. É óbvio que as redes, quando a gente está projetando as redes para os provedores, a gente coloca um limite muito além do razoável, né? Que um usuário normal nunca atingiria aquele limite. Mas imagine de repente uma pequena empresa que vai ter muitos dispositivos, alguma aplicação específica, pode ser que isso venha a causar algum problema. Isso é até importante porque os usuários corporativos, eles devem muitas vezes, dependendo do uso que ele tem da internet, ele deve buscar junto ao provedor assim, eu quero um plano que me ofereça um IP público. Exatamente que você não vai ter algumas dessas limitações que a gente está falando quando a gente está usando o CGNAT. Um outro grande problema que acontece com o uso do CGNAT é porque antigamente, imagina só, eu tenho uma aplicação no DVR, uma aplicação que vai permitir que eu tenha lá as câmeras de vídeo na minha casa, que eu consiga acessar ela remotamente para poder ver o que está se passando dentro da minha casa. Antes de existir o CGNAT, era possível eu me conectar pela internet diretamente nesse DVR para poder ver ver as imagens. Hoje, como tem essa dupla camada de NAT, eu não consigo me conectar diretamente no dispositivo que está dentro da minha casa. Então, como que isso vai acontecer? O DVR vai estar conectado na nuvem e eu vou me conectar na nuvem, então a conexão nunca vai ser direta. Então imagina que essa nuvem esteja nos Estados Unidos. Primeiro que as suas imagens vão estar passando por servidores alheios à sua própria residência, né? Então já é um problema de privacidade e segurança algumas vezes, e você vai aumentar o atraso, porque você vai acabar tendo que passar por uma estrutura de terceiros e nunca ser uma comunicação direta. Quando a gente está falando então da disponibilidade de CGNAT, a gente costuma falar de duas formas que a gente trabalha. A primeira forma é que a gente chama de CGNAT fixo. Qual que é a ideia? A gente vai pegar e criar um mapa em que eu sei de antemão qual que é para cada IP privado que eu vou entregar para um usuário final, com qual IP público e qual range de portas, né? Qual intervalo de portas que aquele usuário vai usar. Então, quando eu faço isso, eu tenho algumas vantagens, como por exemplo, eu não preciso armazenar todas aquelas traduções e guardar isso no log, né? Todas aquelas traduções que foram feitas. Então é mais fácil, naquele caso de uma demanda judicial, eu saber quem foi o usuário final. Porém, no caso de algum único usuário, por exemplo, imagina que a gente vai lá e aloca 2.000 portas para cada usuário. Se um usuário precisar de usar 2.500 portas, não vai ter portas disponíveis. Então, nesse caso, nessa aplicação, o CGNAT fixo, né, uma tradução fixa, ele vai ter esse problema. Eu não vou conseguir dimensionar, às vezes, algum caso de algum usuário específico de uma maneira dinâmica. Então, eu vou ter a facilidade de ter uma tabela de traduções fixa, eu não vou precisar de fazer logs, é mais fácil de eu identificar o usuário, porém, eu vou estar mais restrito com a questão da alocação das portas. Do outro lado, eu vou ter, então, o CGNAT dinâmico. O CGNAT dinâmico, a ideia é exatamente, ele vai pré-alocar para cada usuário, por exemplo, 1.000 portas, mas se o usuário estiver, por exemplo, acessando algum site, tiver vários computadores, vários dispositivos acessando ao mesmo tempo, ele pode falar, não, para esse usuário aqui específico, vou entregar para ele agora 1.500, 2.000 portas para atender aquela demanda dele temporariamente e depois eu vou voltar ele para 1.000 portas. Então, ele vai acomodar melhor esse tipo de tráfego, porém, você vai ter um grande trabalho e uma grande responsabilidade que é de armazenar esses logs. Então, todas essas traduções você vai ter que armazenar e vai ter que cuidar muito bem dela. Se não me engano, você precisa armazenar isso durante 5 anos. Durante 5 anos a justiça pode bater na sua porta e falar, eu quero saber quem era o usuário que estava com o IP público tal, porta tal, e você vai ter que olhar nos logs do CGNAT para conseguir ser capaz de identificar quem é o usuário. Então, você vai ter uma maior facilidade para o usuário final, porém você vai assumir uma responsabilidade muito maior. Então, eu sempre que possível, eu recomendo e eu prefiro usar o NAT fixo. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho agora sobre o nosso setup de CGNAT. O que é uma coisa muito importante e tem tudo a ver com um assunto que a gente vem falando bastante aqui no canal, que é a teoria do sapato velho. Não basta você ter os recursos disponíveis, você tem os recursos disponíveis também em momentos de emergência. Então, muita gente vai lá e compra um equipamento super caro, por exemplo, compra uma caixa da A10 para fazer o CGNAT. Só que eles não se lembram de assim, o que vai acontecer quando essa caixa der problema.
Veja que assim, não é se. Em algum momento os equipamentos podem dar problema e eles vão dar problema. Então, muitas vezes as pessoas não se preparam para aqueles momentos. Então, uma das coisas que a gente desenvolveu aqui na OpenX, que a gente estava com um desafio para atender um cliente específico, é como a gente pode construir um setup de CGNAT em que a gente vai garantir um bom balanceamento de carga e uma boa redundância. Então, esse ficou um cenário muito legal e a gente começou a aplicar em todos os nossos clientes CGNAT. A gente vai trazer esse cenário aqui para vocês. E esse cenário foi bem legal porque teve uma sacada que a gente teve aqui na OpenX que fez toda a diferença. Vamos desenhar aqui então toda a arquitetura da solução de CGNAT. Então eu vou ter lá o equipamento que vai fazer o CGNAT. Então a gente imagina que ele vai estar ligado num concentrador, né, num BNG. E atrás aqui do BNG a gente vai ter lá os vários assinantes. Que seriam as várias residências, aqui dentro os vários dispositivos. E o CGNAT vai mandar aquele tráfego lá para a borda, né, lá para o BGP, que vai encaminhar isso lá para a internet. Então, qual que é o grande problema aqui desse setup? É que se der um problema nesse equipamento, não vai acontecer aquelas traduções, então os usuários que estão recebendo IPs privados não vão passar a ter IPs públicos, então eles não vão conseguir chegar na internet, então eles não vão conseguir acessar nada. Então, qual que é a ideia? A gente tem que pegar essa estrutura aqui, duplicar ela de uma forma que, se der problema nenhum, a outra estrutura vai assumir. Então, a gente vai duplicar essa estrutura aqui que vai ser o CGNAT. Então, esse aqui vai ser o CGNAT 1 e vamos ter o CGNAT 2. Então, quando a gente faz dessa forma, a gente imagina o seguinte, olha, beleza, quando der problema numa dessas duas estruturas, a outra vai suportar. Só que pra gente, uma outra coisa que é muito importante é a gente conseguir, muitas vezes, criar estruturas que elas são redundantes, mas elas estão em utilização também. Então, a ideia para a gente também obter uma melhor eficiência era a gente estar usando os dois equipamentos ao mesmo tempo. Então, elas fazendo uma distribuição de carga. Então, por exemplo, a ideia é que, imagina só, esse equipamento aqui, ele suporta 20 gigabits de tráfego. Então, eu vou tentar manter ele próximo dos 10, porque vai ficar 10 GB nesse, mais ou menos 10 GB no outro. A gente sabe que estão os dois operando com bastante tranquilidade, porque eles estão com metade da capacidade nominal. E no momento que ele der algum problema, o que sobrar vai ser capaz de absorver 100% do tráfego. Então, essa foi a premissa que a gente foi atrás para construir essa solução que a gente desenvolveu. Então, primeiro ponto de partida que a gente teve, existe um protocolo que se chama VRRP, que a ideia do VRRP é criar um IP virtual e que ele é redundante. Então imagina só nesse cenário aqui, a gente vai falar, por exemplo, que esse equipamento aqui, ele tem o IP final 1, esse aqui tem o IP final 2, esse aqui é o IP final 3. Qual que é a ideia? Nós vamos falar o seguinte, olha, esses dois aqui, eles vão compartilhar dois endereços IPs. Então esse equipamento vai ter o IP final 5 e esse aqui o IP final 6. Então, qual que é a ideia? Esse aqui vai ter o IP oficial dele é o IP 2, esse aqui o IP oficial dele é o 3, mas esse daqui em condições normais, ou seja, se os dois estiverem em funcionamento, eles vão combinar, se nós dois estivermos ok, eu vou responder pelo IP 5. E o outro falou, cara, se estiver ok para nós dois, eu vou responder pelo IP 6. Se esse equipamento der problema, esse aqui vai perceber, aí o IP 6 vai migrar para cá. Ele teria os dois IPs, no momento de problemas. Mas no dia a dia, vai ficar esse cara aqui com o IP 5 e esse aqui com o IP 6. Então esse é o primeiro ponto que a gente fez para poder fazer essa distribuição da carga. Outra coisa que a gente fez que ficou bem legal é que a configuração desses dois equipamentos, exceto por esses endereços IPs aqui, ela é exatamente igual. Então assim, a tabela de traduções, com que IP que ele vai sair, com que porta que ele vai sair, é exatamente a mesma. Porque isso vai evitar uma série de problemas no futuro. Na hora de fazer essa transição, vai ocorrer tudo de uma maneira muito mais suave e tranquila. Então a configuração deles é exatamente a mesma. Os dois eles sabem como chegar nos assinantes e os dois vão sair com os mesmos endereços. Aí você pode pensar, poxa, mas como que eu vou obter uma distribuição de carga, um balanceamento de carga, se a configuração dos dois é exatamente a mesma? Então vamos imaginar o seguinte cenário agora. Imagine que a gente tem lá, então, aqui do lado dos assinantes, a gente tem lá um /19, ou seja, tem lá 8.192 assinantes. E a gente vai compartilhar, eles vão ter do lado aqui do IP público um /24, né? Então são 256 IPs. Então, se a gente tem esse setup, 8.192 usuários finais,
saindo com barra 24, com 256 IPs, é uma forma da gente falar que a gente tem um NAT de 1 para 32. Ou seja, um endereço público está compartilhado para 32 usuários finais. Então lembra que eu falei no início do vídeo que a gente tem mais ou menos 65 mil portas? Então significa que cada usuário vai ter mais ou menos 2.000 portas. Tem alguns clientes nossos em que eles já têm dentro da estrutura deles as CDNs do Google, do Facebook, Netflix. Tem, por exemplo, um uso bastante intensivo de IPv6, aí eles conseguem fazer uma tradução de 1 para 64. Aí cada usuário vai ter aproximadamente 1.000 portas. Mas é algo assim que é possível, mas tem que ser avaliado caso a caso, ver se o provedor realmente comporta aquela utilização. Então, se a gente pegar e pensar nessa quantidade de endereços, então vamos imaginar que o plano que a gente tem que fazer para executar, a gente tem que pegar e dividir mais ou menos metade dos endereços para cada um dos concentradores, para cada um dos CGNATs. Então, você imagina, se eu mandar mais ou menos metade para cada um, eu vou ter mais ou menos metade da carga. Então, o que muita gente faz? Ele pega e quebra esse bloco no meio dessa forma. Então, ele pegaria, por exemplo, 1/20 e iria, por exemplo, para o CGNAT 1 e o outro /20 para o CGNAT 2. Qual é o problema dessa abordagem? Se a gente pegar e analisar como que o concentrador vai alocar esses 8.192 IPs, ele aloca isso de uma maneira sequencial. Então você imagina que esse provedor tenha, por exemplo, 5.000 assinantes conectados no horário de pico. Então ele vai começar a alocar desse bloco aqui, ele vai alocar esse bloco, e depois que ele acabar de alocar lá os 4.096 que cabe aqui, que ele vai começar a alocar desse outro bloco. Então você imagina que a gente fala, esse primeiro bloco vai para o CGNAT 1, esse segundo bloco vai para o CGNAT 2, o que vai acontecer na linha do tempo? Se a gente fosse desenhar, como que aconteceria? Então, imagina, acabei de ligar aquele concentrador, conectou uma série de usuários. Esse tanto de usuários ele vai estar conectado nesse pool aqui. Esgotou, vamos botar aqui aos 4.000 usuários. Esgotou. Vai começar a conectar um pouco de usuários do segundo pool. E obviamente a gente pensar no longo prazo, as conexões, a pessoa desligou na casa dela, faltou luz, aquelas conexões vão se renovando. Então, à medida que essas pessoas aqui forem se desconectando desse primeira metade, elas vão começar a conectar aqui na segunda metade. Então, a gente vai ter uma flutuação. Então, assim, esse aqui vai aumentando, esse aqui vai diminuindo, vai acontecendo essa sobreposição. Ele vai ficar mais ou menos, o gráfico vai ficar dessa forma. Então, o que acontece? Se a gente pensar em termos práticos, olhasse o tráfego aqui dos dois CGNATs, esse aqui ia começar com bastante tráfego, esse com pouco tráfego. Aí esse tráfego, à medida que os usuários forem saindo dessa primeira metade, indo para a segunda metade, eles iam começar a ter, em algum momento, o tráfego que ia ficar igual nos dois, mas logo em seguida ele ia começar a atender mais para o CGNAT 2, e depois ele ia diminuindo, começando a crescer no CGNAT 1. Então, eu teria uma redundância, é claro, porque eu teria tráfego nos dois, os dois com os mesmos blocos de tradução, etc. Mas eu não teria uma divisão ok na carga. E qual foi a sacada que a gente teve para resolver esse problema? Porque assim, o que a gente queria era não só ter a redundância, mas além da redundância, tá com os dois equipamentos operando com bastante folga, estão dividindo a carga de uma maneira mais ou menos igual. Então, a gente pensou, eu não preciso quebrar o bloco desta forma. Não preciso quebrar esse bloco /19 em 2/20. Ao invés de eu fazer a quebra dele aqui na horizontal, quebrar esse bloco em 2/20, eu posso fazer uma quebra nele aqui na vertical. Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho. Mas aí veja bem, que imagina só, à medida que ele for alocando os usuários aqui, eu já começo a ter uma chance maior dos usuários estarem... Então essa primeira metade aqui vai para o CGNAT 1, essa segunda metade aqui vai para o CGNAT 2. Então, quando eu faço essa divisão, eu já começo a ter uma chance maior dos usuários estarem divididos entre cada um dos CGNATs. E de uma maneira mais a longo prazo também, porque nessa daqui, se a gente observar, como ele vai ficar alocando, em algum momento eu vou ter mais gente na primeira metade, depois mais gente na segunda metade, dessa forma, ele vai estar muito mais bem dividido. O que a gente consegue ver na prática é que, dessa forma, a gente fica lá tipo com vamos supor, uma caixa dessa daqui com 6 GB de tráfego, essa aqui com 5.5. Aí elas acabam invertendo em algum momento, mas ele fica muito mais próximo o consumo entre as duas caixas. Então a gente obtém uma otimização na utilização dos recursos que a gente tem, né? Então todos eles vão trabalhar com bastante folga.
E como que a gente faz então para poder fazer essa divisão? Então, nesse caso aqui, a única regra que a gente falaria era o seguinte, ó, essa primeira metade do barra 20 aqui aponta para o IP final 5. A segunda metade aqui aponta para o IP final 6. São duas regras, é muito fácil. Mas é aquela história, às vezes as coisas mais fáceis não são as que vão trazer melhores resultados para a gente. Quando a gente quebrou o bloco dessa forma, então o que acontece? Então vamos imaginar aqui que eu vou ter vários blocos. Então esse aqui vão ser vários blocos que vão terminar com IP 0/25 e esse aqui que vai terminar com IP 128/25. Então se eu tenho aqui um /19, então eu vou ter 32 regras. Por exemplo, se fosse lá o 100.64.00/25, o 100.64.10/25, o 100.64.20/25 até o 100.64.31.0/25. Então, eu teria todas essas regras, essas 32 regras, que vão ser essas 32 metades aqui. Já a regra para essa outra metade vai ter o 100.64.0.128/25, 100.64.1.128/25, até chegar no 100.64.128.31.128/25. Então, eu tenho mais trabalho, porque eu vou ter que criar muito mais regras, mas eu vou dividir muito melhor o tráfego, né? Então, esse setup que a gente fez, ele trouxe esse ganho muito grande. Então, em vez de a gente gastar com equipamentos muito caros, a gente consegue usar equipamentos mais baratos. A gente tem usado nesse tipo de setup, muitos clientes nossos têm usado isso, usando equipamentos MikroTik, por exemplo, Routerboard, CCR 1036, por exemplo, a gente passa 10, 12, até 14 GB de tráfego. Então a gente, por exemplo, mira para ficar no dia a dia nesse setup 7, 8 GB, que fica tranquilo, né? Tem até um cliente nosso que ele gostou muito da ideia e ele colocou um CGNAT 3 e um CGNAT 4. O que ele fez? Em vez dele quebrar em /25, ele quebrou em /26. Então nesse caso dele ficou lá o 0/26, o 64/26, 128/26 e 192/26. Então ele pegou essa mesma ideia que a gente já tinha implementado dele, ele sacou como funcionava, colocou mais 2 CGNATs lá e pegou aquelas mesmas regras e duplicou novamente. Então ele começa a ter uma eficiência muito maior. Nesse caso dele, se ele rebutar um qualquer, o outro vai receber o tráfego, vai dividir, vai funcionar tudo normal, né? Então essa foi uma ideia que a gente teve, que trouxe um ganho muito bom para os nossos clientes, porque depois dessa implantação, ele começou a ter mais tranquilidade. Por exemplo, quando você tem um equipamento com uma configuração redundante como essa, você vai fazer uma atualização, é muito mais tranquilo, porque eu posso fazer a atualização, eu não vou deixar nenhum cliente indisponível. Eu vou lá, por exemplo, fazer uma parada programada, eu desativo esse IP aqui, então se eu desativo ele vai migrar para o outro, atualiza esse equipamento, reinicio, quando eu voltar, reativo o IP, trago todo mundo para cá, desativo lá, trago quem já era dele, trago a outra metade, atualizo. Então assim, até a própria gestão da atualização dos equipamentos, da aplicação das correções, fica muito mais fácil com uma configuração como essa. Gostaram dessa nossa ideia do CGNAT? Quer ver com mais detalhes como a gente faz isso na prática? Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer um outro vídeo mostrando com mais detalhes as configurações que a gente aplica para você poder configurar no seu MikroTik e usufruir também desse recurso do seu lado.